Olá pessoal, boa noite. Estou aqui para cumprir o desafio que me foi proposto ontem pela minha esposa Érica, no sentido de estar compartilhando algo da Palavra de Deus, a meditação, sobre aquilo que Deus tem falado no meu coração. Vou falar de um momento em que eu passei por algumas dificuldades pessoais, algumas situações em que eu precisei me apegar a algo, me apoiar em algo, que foi um momento onde que eu precisei tirar forças de onde eu não tinha, me sustentar com alguma coisa. E o texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bem, nesse período em que eu estava comentando com vocês, Deus precisou tratar da minha vida em alguns sentidos, precisou mexer no meu coração em alguns sentidos. Foi um momento difícil, mas eu costumo muito guardar algumas frases de efeitos que a gente escuta, algumas coisas que a gente escuta por aí, ou vê na internet, ou no Facebook, ou em alguma mensagem. Sempre há uma frase, alguma coisa que fica. E um termo que eu escutei, não me lembro onde, se eu li exatamente, mas o termo foi que não subestime o poder da graça. É exatamente isso. Não podemos subestimar o poder da graça de Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não olha pelos nossos pecados, para os nossos pecados, embora esses nossos pecados nos fazem separação entre nós e Ele. Ele não subestima a sua vida pelas suas atitudes. Ele te ama, independente de qualquer coisa. Ele te ama simplesmente porque Ele te ama, porque você tem valor à vida dele. Foi um momento difícil na minha vida e eu precisei entender um pouco como funciona a graça de Deus. E o que muitas das vezes a maioria de nós não entende. Por que ainda nós continuamos aqui? Por que ainda nós continuamos, depois de tudo que fazemos, depois de tudo que realizamos, das nossas más obras, das nossas brigas pessoais com o próprio Deus, dos nossos conflitos, das nossas renúncias, das nossas queixas com relação a muitas coisas, muitas das vezes da nossa pirraça por muitas coisas que fazemos. Por que ainda estamos aqui? Será que, se fôssemos olhar com um olhar humano, seríamos dignos de ainda estarmos aqui, de ainda convivermos com tantas pessoas? Será que ainda seríamos dignos de ter uma família? Seríamos dignos de ter muitas coisas especiais que Deus proporciona a cada um de nós? Deus, Ele não olha para a sua vida com um olhar humano. Ele é Deus. E a sua essência é o amor. E é por esse amor que vem a sua graça, que vem a sua compaixão por nossas vidas, que vem realmente nos abraçar a cada instante. Existem momentos em que queremos desistir, estamos prontos a desistir, só falta um passo para virarmos as costas para tudo e para todos que estiveram ao nosso redor. Mas o que nos faz ficar de pé, o que nos faz continuar, é acreditarmos que existe um Deus que nos ama incondicionalmente. Que independente de qualquer coisa, se eu pecar hoje, mas tiver um coração quebrantado e me apresentar a Ele, independente disso, Ele vai continuar nos amando. Não importa se eu sou pecador, ou se eu fui há um tempo pecador, ou se eu continuo em situações, o que importa é que a graça de Deus sempre está disposta a nos abraçar. Ele não olha as circunstâncias, nós olhamos as circunstâncias, nós olhamos as atitudes, nós olhamos o comportamento um do outro. Deus nos olha com amor. E o amor muitas das vezes, ou o amor de Deus sempre supera todas as nossas atitudes. O amor de Deus está sempre acima de todas essas coisas. Eu sei que naquele momento eu pude compreender um pouco do que é a graça de Deus.
do que é viver na dependência dessa graça, do que é experimentar esse poder curador, esse poder sobrenatural da graça. Não há nada que possamos fazer, não há nada que possamos realizar ou buscar que supere isso ou que alcance isso por merecimento. Ele nos ama simplesmente por amar. Existe uma parte que eu quero deixar para você, um pequeno trecho do livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, que fala um pouquinho o que é graça. O pequeno trecho diz assim, olha: graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Nenhuma quantidade de renúncia, nenhuma quantidade de conhecimento recebido em seminários e faculdades de teologia, nenhuma quantidade de cruzadas em benefício de causas justas. E a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Nenhuma quantidade de racismo ou orgulho, pornografia ou adultério, ou até mesmo homicídio. A graça significa que Deus já nos ama tanto quanto é possível um Deus infinito nos amar. Isso é graça. Graça. Graça de Deus, amor de Deus. Não há nada que possa deixar ou fazer com que Deus nos ame menos, ou fazer com que Deus venha nos amar mais. Ele nos ama. Simplesmente assim. Ele nos ama. Por isso, meu querido, seja a situação que possamos viver, ou estarmos vivendo, ou que venhamos enfrentar, por mais difícil que seja, ou por mais que venhamos fazer ou realizar nesse mundo, ou por mais jejuns, ou por mais orações, ou por mais leituras, isso não vai fazer com que Deus nos ame menos ou nos ame mais, porque Ele já nos ama. Isso não vai mudar a atitude de Deus com relação a nós. Vai mudar sim a nossa atitude com relação a Ele, vai nos aproximar cada dia mais dessa graça e desse amor. O que importa é que Ele sempre nos ama, e a sua graça está sempre estendida a nós. Sempre estendida a nós. Muitas das vezes somos nós que nos distanciamos dela, ou nós que achamos que estamos longe dela. Na verdade não estamos, ela está aí. É nós que não usufruímos dela, é nós que deixamos de usufruir dessa graça. A graça de Deus é para todos nós, a graça de Deus é para todos. A palavra de Deus diz que Deus faz nascer sol sobre justos e injustos. A graça dele está aí para todos nós. A graça dele é para todos nós, independente de quem seja, independente de quem ache que possa merecer menos ou merecer mais. A graça dele é igual a todos, é igual para todos. Não é o meu título, não é a minha função, não é a minha patente, não é a minha atividade, não é o meu orgulho, não é o quanto eu me consagro. A graça é graça. A graça é amor de Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão, não subestime o poder da graça de Deus. Não subestime o poder da graça de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar os que lançaram esse desafio. Eu acho que é uma forma muito inteligente, muito sábia, talvez dirigida pelo Espírito Santo de Deus, de podermos utilizar a internet, um meio tão bom, porém muitas das vezes utilizado de forma muito ruim, uma forma que foi criada para que possamos edificar vidas, para que possamos ser edificados através desses meios de comunicação. Deus possa abençoar a vida daquele que idealizou e possa também abençoar a vida daqueles que aceitam essa brincadeira, mas que na verdade é uma coisa muito importante que nós precisamos meditar e fazer. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço a todos os meus amigos, aos meus irmãos. Fica aqui o meu desafio agora para o meu irmão pastor Luiz Henrique, para o meu amigo pastor Everton e para o meu professor de violão Lucas Almeida. Um grande abraço, o desafio está lançado.